bem-vindo ao canal, meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao tema de 16 a 22 de junho, o Senhor requer o coração em momento solícito. Então, é isso mesmo. Então, a gente vai descer lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças. Nós já falamos no primeiro tópico, Jesus Cristo deseja que eu perdoe a todos. E agora a gente vai falar do segundo e do terceiro tópico. Por que eu juntei os dois? Porque quando eu fui preparar a dinâmica para o meu filho, né, geralmente eu faço isso aos domingos, eu não vi sentido em falar dos dois separados, porque na minha visão, né, da dinâmica, da forma como eu fui ensinar, um complementava o outro. Então eu achei que seria melhor juntar os dois temas para falar com o meu filho, mas aí fica a seu critério, tá bom? Então nós vamos falar, a grande obra de Deus é edificada sobre pequenas coisas e posso seguir a Jesus com a mente e o coração. Então vamos ler o que o manual pede e aí a gente passa para a dinâmica. Você pode mostrar primeiro a grande obra, tá? A grande obra de Deus é edificada sobre pequenas coisas. Você pode mostrar a seus filhos algumas coisas que são formadas de partes pequenas, como um quebra-cabeça ou tapete. Depois, vocês podem ler juntos Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 33. Qual é a grande obra de Deus? Quais são as pequenas coisas que podemos fazer para ajudar? E o próximo, posso seguir a Jesus com a mente e o coração. Ao ler para seus filhos Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 34, você pode apontar para seu coração e sua cabeça ao ler coração e mente e pedir às crianças que façam o mesmo. Como podemos oferecer o coração, né, os desejos e a mente, pensamentos ao Salvador? Bom, então vamos... Aqui também tem uma nota, né, aqui nessa parte aqui de baixo tem uma notinha que fala assim, enfatizar o exemplo de Jesus Cristo. Pense em como você pode enfatizar o exemplo do Salvador ao estudar ou ensinar. Por exemplo, ao ensinar sobre Doutrina e Convênios 64, versículo 34, você pode conversar com seus filhos sobre como o Salvador deu seu coração, né, os seus desejos, e sua mente, os seus pensamentos ao seu Pai Celestial. Então, vamos lá. Para a gente poder falar com crianças são simples e didáticas, tá? Gente que complica muito. Então, eu usei blocos de montar, que são tipo Legos, tá? Eu usei blocos de montar para explicar as ações pequenas. Se você não tiver blocos de montar, você pode empilhar potes de tampa mesmo, colocar em empilhar formas, e colocando, empilhando para criar uma torre. O desafio que você vai apresentar para sua criança é: vamos montar a maior torre com esse material, a maior torre possível sem deixar cair. Esse é o desafio. Se você tiver crianças maiores e que gostam de desafio, é muito legal você fazer com cartas, tá bom? Cartas de baralho, é legal fazer uma torre com cartas, porque isso vai estimular muito a imaginação e a coordenação motora fina, enfim, é bem legal. E é um desafio, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar o vídeo mostrando como foi essa dinâmica com o meu filho, tá? Assim, um pedacinho dela, que não deu pra gravar tudo. Então eu falei, vamos montar, né, o desafio, vamos montar a maior torre possível com esses blocos. E aí, a gente foi montando, ele adora montar torres. Então a gente foi montando e empilhando, né? Eu entreguei os blocos todos separados e aí a gente foi, assim, todos separados, não geralmente a gente guarda assim, né? Tipo, pegou, guardou. Então eu separei todos eles, assim, e deixei ali a amostra e fui montando junto com ele uma torre, que na verdade foi uma ponte que ele fez pro carrinho dele passar embaixo. E aí a gente foi, então, montando a maior torre possível. Eu não falei nada, só falei que o desafio era montar a maior torre possível. Quando a torre já estava bem alta, eu virei para ele, coloquei uma peça pequena ao lado da torre e falei: isso aqui é uma torre? E aí ele falou que não, isso era um bloco que colocava em cima da torre para dar altura, para ser uma torre. A gente cantou como primeiro hino
a música oficial do Mãos que Ajudam. Vou deixar esse link aqui embaixo na descrição. E na música ela fala assim: saiba que uma andorinha só não faz verão e uma nota só não faz canção. Um único bloco, ele não faz uma torre. A gente precisa de vários blocos para formar uma torre bem grandona, para ficar bem legal de brincar, não é? E assim é com a gente. Nós somos um único bloco. E um bloco só, ele não faz diferença. Parece que ele não faz diferença. Mas quando ele se junta com vários blocos, a gente vê uma enorme diferença. A gente vai enxergando a diferença que cada um dos bloquinhos tem. Cada uma das pessoas que existem no mundo, eu tenho meus talentos especiais, o Logan tem talentos especiais, a vovó tem talentos especiais, o papai tem talentos especiais e cada um de nós podemos compor a nossa torre, se nos juntarmos para fazer a obra do Senhor acontecer. E aí eu li com ele Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 33, que é o que pede aqui no manual. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançado o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Tá? Então foi o que eu falei, reforcei, a repetição é a mãe do aprendizado, especialmente com crianças. Então eu reforcei que cada um dos bloquinhos representa cada um de nós e que quando nos unimos podemos fazer coisas grandes. E o reino do Pai Celestial, ele é formado com coisas pequenas. Um reino tão grande, o evangelho tão esplêndido, tão maravilhoso, é formado com coisas pequenas e simples. Agora, como que eu, um único bloco, posso ajudar na obra do Senhor? Se você aí de casa já está me seguindo há um tempo, né, se você que está me assistindo já está me seguindo há um tempo, você provavelmente tem no seu mural um coração desenhado ou impresso com um mandamento que a sua criança iria guardar, que a gente já fez essa atividade, que é de guardar os mandamentos, em que o meu filho escolheu um mandamento que ele queria começar a guardar, que era o de fazer oração, da história da família e de estudar as escrituras. E também na semana passada nós falamos sobre o serviço missionário. Então, se você já está me assistindo há um tempo, você também deve ter um quadro com alguns serviços, algumas boas obras que o seu filho iria começar a fazer, que a sua criança iria começar a fazer. Aqui em casa era tirar o prato da mesa, aspirar o chão e colocar a roupa no cesto de roupa suja. E aí é que vem o que eu te falei. Então, como que eu, um único bloco, posso me qualificar para poder participar da grande obra do Senhor? E aí você vai usar muita sensibilidade. Você vai pegar aquele mural que é de guardar os mandamentos e vai olhar para a tua criança e vai falar: como que está sendo? Porque guardar os mandamentos é muito no pensamento, né? A gente tem em mente as coisas de Deus. E o nosso coração, os nossos desejos, as nossas obras, elas são feitas no serviço que nós dedicamos a Deus e ao próximo. Então, de que forma guardar os mandamentos está sendo bom para você? Isso é uma pergunta que você pode fazer para as crianças maiores. Para as crianças menores, quanto mais jovem é o seu público, mais dificuldade essa criança tem de se expressar. Então, é muito provável que você, se você for fazer essa pergunta, como é que tá sendo o guarda-mandamento? Tá fácil, tá difícil, como é que tá sendo? Ele não vai falar nada, ele não vai se expressar, porque é uma pergunta muito complexa para o nível de inteligência que ele tem naquele momento, tá? Cada fase tem um nível de compreensão. Então, a pergunta que eu fiz pro meu filho foi: como você se sente quando faz oração? E aí você espera a criança formular aquilo, dela entender aquilo. Você acabou de fazer oração com teu filho, né? Com a tua criança. Então, como você se sentiu quando fez oração?
E não seja aquele adulto falando assim, como você sentiu quando fez oração? Sentiu paz, né? Sentiu alegria, né? Não. Para com isso. Tá? Um bom professor, ele espera o outro raciocinar e deixa a criança falar. Então você vai perguntar e fica quietinho, ó. Quietinho. Deixa o espírito trabalhar na criança. Tá entendendo? Então você vai virar para tua criança e vai falar assim: como que você se sente se ela escolheu fazer oração? Você vai ver o mandamento que a criança escolheu e você vai falar: como que você se sente quando você faz oração? Deixa a criança falar. Às vezes ela vai demorar para falar, às vezes ela não vai falar nada. E aí você vai estimulando ela a entender com o pensamento e com o coração o que ela sente. E se você sentir que a criança está com dificuldade de se expressar, aí você fala: você fica triste? Você fica feliz? Você fica com raiva? Como é que você se sente? E aí você deixa a criança falar, tá bom? A criança se expressando em como que ela se sente, como é guardar aquele mandamento mandamento que ela escolheu aqui em casa de fazer oração, você vai entender até mesmo o que a tua criança está querendo dizer, o que ela está querendo te comunicar, tá? E esse é um dos grandes papéis, eu acho que é o principal aprendizado que a gente tem como mãe e como pai, é a escutativa. Porque a escutativa, ela é você escutar mais do que a criança está falando, você vê nas entrelinhas. Então você tá vendo como que a tua criança está se sentindo, se ela tá tendo dificuldade com aquilo, se não tá legal, se tá legal, às vezes ela não tá entendendo o que tá acontecendo e você pode abordar de uma outra forma. Então, calma, tá? E aí a criança vai se expressar como tá sendo guardar aquele mandamento. Como que tá sendo, e essa é a parte mais difícil, tá? Como que tá sendo o serviço, né? A gente servir, como que tá sendo? Os nossos desejos, a gente mostra os nossos desejos através das nossas obras, né? Se a tua criança for mais velha, você pode falar: uma pessoa que fica o tempo todo no videogame, o tempo todo não faz mais nada, ela tá tendo o desejo daquilo, ela tá adorando mais aquilo do que a Deus. Uma pessoa, por exemplo, que come muito doce, é sedentária, só dorme e tudo mais, ela tá adorando mais o sedentarismo do que ao seu corpo, do que a Deus, né? Que é um projeto de Deus, o seu corpo. Uma pessoa que, como Jesus, né? Aí, se você tiver uma criança na idade do criança e jovens, pode falar: uma pessoa que faz as metas de intelectual, espiritual, física e social. Como que essa pessoa, quem que ela tá amando mais, né? Então, aí você pode trazer a sua criança para mais velha. E por conta disso, a gente tem o nosso serviço aqui em casa. Aqui em casa, o meu filho, né? Então, você tá servindo, os seus desejos estão certos, né? Porque você tá ajudando aqui em casa, você tá ajudando a servir, tá cuidando do seu corpo, tá ajudando a manter em ordem, igual o missionário faz. Trazendo o que já foi falado para cá, para que ele possa compreender, né? E fazer a linkagem de degrau em degrau com crianças, tá? E aí você vai falar e vai ouvir também da mesma forma. Tá sendo fácil? Às vezes é difícil. Meu filho mesmo, ele falou: não quero hoje. E era para aspirar o tapete aqui. Não quero hoje. Hoje tô cansado. Eu fiquei tipo, né? Cansado, com 3 anos, gente. Mas a gente respeita, não quer por quê? O que tá acontecendo? Vamos conversar. Mas depois ele pegou e aspirou, porque ele não queria parar de assistir o desenho dele, né? E aí, então, a gente mudou o horário para fazer antes dos desenhos, ele fazer as tarefas. E aí, começou a dar certo. Então, esses momentos em que você ouve a tua criança, tá? Nesses momentos em que o próprio manual do Vem Segue-me, ele te dá essa oportunidade para você se conectar com a tua criança, para você entender o que está se passando na vida da tua criança, na vida do teu adolescente, é muito precioso. Então, quietinho e deixa a criança falar, deixa o teu adolescente falar e deixa ele se expressar. E aí você entra cumprindo o teu papel de mãe, cumprindo o teu papel de pai, cumprindo o teu papel de professora, cumprindo o teu papel de cuidadora aí da criança ou do adolescente, tá bom?
E depois que a gente falou sobre isso, eu falei, então, dessas formas, a gente serve ao Senhor de coração e de mente. E o Pai Celestial fica muito feliz quando a gente tem os nossos pensamentos e o nosso coração voltados a Ele. E uma das coisas que a gente pode fazer para ter sempre os nossos pensamentos e os nossos desejos voltados para o Senhor é cantando um hino. Né? Eu sempre gosto de cantar hinos para o meu filho e ele tem até memorizado alguns hinos. Né? Um dos hinos que ele memorizou a primeira estrofe foi Sou um Filho de Deus. E nós cantamos juntos. Eu falei, sempre que você tiver medo ou com raiva e a mamãe não estiver perto de você, ou ansioso, né? E a mamãe não estiver perto de você, ou o papai não estiver perto de você, você pode fazer uma oração ou cantar um hino. E aí você vai ter o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, né? Os seus desejos alinhados, direcionados para Deus, e Ele vai te ouvir e vai te ajudar. E aí nós lemos uma outra escritura, né? Porque como são dois temas, eu juntei os dois, a gente leu essa escritura de Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 33. Portanto, 64, versículo 34. Eis que o Senhor requer o coração em momento solícito, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nesses últimos dias. Então, sempre tenha em mente um hino, uma oração, coisas boas, e o que está na sua mente vai para o seu coração, os seus desejos, e o Pai Celestial vai te usar como um instrumento. E assim, eu, uma simples peça, me qualifico para a grande obra do Senhor. E aí eu prestei o meu testemunho, né, de como eu me beneficiei quando eu coloquei Deus em primeiro lugar e quando eu não me beneficiei, quando eu não coloquei Deus em primeiro lugar, quando eu contei com a minha própria força. Eu prestei meu testemunho e nós cantamos como último hino Quero Andar com Cristo. Tá? Então o primeiro hino foi Serei Valoroso. Perdão. O primeiro hino foi Irmãos que Ajudam e o segundo hino foi Serei Valoroso. E é isso, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver curtido, por favor, clica em inscreva-se, curte, compartilha, mas principalmente comenta. Eu amo ver os comentários de vocês e como vocês têm usado a dinâmica de maneiras criativas. E até mesmo feedbacks, né? Eu gostei muito de um feedback específico que falaram que eu explico bem de uma forma simples e direta. Então, muito obrigada pelo feedback. Isso me ajuda a ser melhor e a trazer melhores ideias e conteúdos para vocês, tá bom? Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Então um bloco laranja. Então esse aqui é a sua torre. Você viu que a torre, olha quantos blocos ela tem. Olha pra mamãe. Logan. Olha quantos blocos essa torre tem. São vários blocos, né? Vamos colocar o vermelho. Vamos colocar o vermelho. Então, a torre, ela foi composta por diversos blocos pequenininhos. Só um bloco, só isso daqui. É uma torre? Não, esse é um bloco verde. Mas se eu colocar ele aqui em cima, ele vira... Então coloca você. Se eu colocar ele em cima, ele vira uma torre, né? Uma torre bem alta. Olha só, uma torre que seu bombeiro consegue passar aqui por baixo. Esse é um caminhão de... Isso é uma ambulância. Sim. Ambulância ajuda. Ah, não é bombeiro, é ambulância.